Por se tratar de um país tropical, o Brasil é no mundo o país em que acontecem com mais frequências quedas de raio. Isso mata muitas pessoas todos os anos. Centenas de pessoas perdem a vida, principalmente no campo. Saiba como se proteger. Nós conversamos com Luiz Carlos Vale, gerente regional da CPFL, que dá algumas dicas de como se proteger dos raios. No campo, a gente orienta as pessoas o seguinte: jamais ficar sob uma árvore quando está um temporal, né? Ou passar por uma cerca, né? É muito comum lá na propriedade rural a cerca que tem a pessoa passar por essa cerca. Se essa cerca não for seccionada, se você estiver passando pela cerca, ele vai ser o terra. Se um raio atingir a cerca a 2, 3 quilômetros, ele vai acabar sendo atingido. Então, hipótese alguma, ficar sobre árvores e ultrapassar uma cerca nesse momento. Fica no campo, abaixa, senta, vai tomar chuva, sem problema, mas pelo menos ele está protegido do raio. Então, essa é uma orientação que a gente diz a todas as pessoas do campo. Se ele for pego por um temporal no campo, o que ele deve fazer então para se proteger? Olha, se você estiver no campo trabalhando, fique realmente, é o que eu acabei de falar, abaixe, fique no chão, senta. Se você não tiver um cômodo, se você tiver algum cômodo próximo, né, alguma proteção, tudo bem. Mas menos árvores, isso não. E também não tentar ultrapassar a cerca para ir até algum local. Nesse momento você pode ser atingido pelo raio. Então, se você não tiver isso próximo, senta no chão e deixa o temporal passar, vai molhar a água, não tem problema. Pelo menos você está protegido do raio, entendeu? Porque se for atingido, normalmente, né, é fatal o raio. Então, a gente orienta as pessoas a não fazerem isso. Na cidade, o que a pessoa deve fazer mediante um temporal com raios? Também se proteger, né? Eu acho que evitar ficar na rua, né? Se você está andando para a rua ali, fazendo compra ou trabalhando, tenta se proteger, né? Você tem bares, lojas, entra dentro de uma loja, de um bar e vá se proteger. Porque na rua nós temos todas as nossas redes elétricas, né? E são aéreas, e o raio pode vir atingir uma rede dessa. Apesar de toda a proteção existente que tem na rede, aterramento e tudo, um raio a gente não consegue medir a intensidade dele. Então ele pode fazer estragos na rede. Ele pode vir a romper, por exemplo, um cabo de energia de alta tensão. Esse cabo pode ser rompido e vir a cair. Então, se a pessoa está passando nesse momento, ela pode ser atingida, né? Então, a gente diz assim, vamos se proteger até passar o temporal. E também, quando está chovendo, né, às vezes, na rua fica muita água. E um cabo desse caindo, ele pode, nessa água, energizar, entendeu? Já que a água é um condutor de energia, entendeu? Ela transmite a energia. Então, para as pessoas se protegerem. E também, se ver um cabo de energia no chão, jamais tocar nesse cabo, né? Deixa esse cabo lá, não vá tocar, porque esse cabo é para estar desligado, mas por uma falha do equipamento, por exemplo, ele pode estar energizado e a pessoa pode vir a tomar um choque. Então, se protege, se for o caso, ligue para a CPFL, entendeu? Que a gente vá ao local, entendeu? E regulariza isso. Na residência, muitas pessoas costumam, quando começa o temporal, retirar a tomada dos aparelhos, desligar os aparelhos. Isso evita que os raios possam atingir esses aparelhos? As residências, o comércio, eles estão conectados na rede de energia. Você estando conectado na rede, se um raio atingir a rede, apesar que eu falei de todo o aterramento que tem, toda a proteção, ele pode sim acabar danificando equipamentos, tá? Então, se você tirar da tomada antes do temporal, jamais na hora do temporal estar mexendo numa tomada ou com equipamentos que possam ser metálicos, né? Porque você pode estar tirando um eletrodoméstico da tomada e, nesse momento, ao cair um raio, você pode ser também atingido. Então, se for fazer isso, faça antes do temporal. Se está vendo um temporal que está se aproximando, faça isso antes, tá? É um tipo de proteção? Porque se ele está fora da tomada, evidentemente, ele não vai acabar sendo atingido. Porque, normalmente, o que queima nesses eletrodomésticos é a fonte de entrada de energia, entendeu? Então, é uma maneira, assim, de estar protegendo os equipamentos. Mas não adianta proteger o equipamento e a gente se desproteger, tá? Então, o importante é fazer isso antes.